Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar O Futuro da Gestão de Portfólio de Projetos na Era Digital. Meu nome é Eduardo Nemer, faço parte aqui do time de marketing da FF Solutions e é um grande prazer receber a todos nesta tarde de hoje de muito conteúdo e muitos insights importantes a respeito de tecnologia e inovação para engenharia e construção. Comente aqui no chat de qual cidade ou estado que você está assistindo ao nosso webinar. É muito especial para nós recebê-los aqui nessa tarde com bastante conteúdo a respeito do tema, de onde que nossos amigos estão falando, de São Paulo, de Minas, Daiane de São Paulo, São José dos Campos, Ricardo de Londrina, Wagner de São Paulo também. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Rio de Janeiro, Moacir, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, olha só que legal. Muito bem, sejam muito bem-vindos, pessoal. Bom, antes de a gente iniciar aqui a nossa live, gostaria de trazer alguns recadinhos para vocês a respeito da nossa programação de hoje, como que vai funcionar. Então, eu vou compartilhar a minha tela para que eu possa apresentar aqui alguns recadinhos para todos. Deixa eu só aqui abrir o arquivo para a gente poder apresentar. Só minutinhos. Feito. Bom, pessoal, então, o nosso tema de hoje, o nosso webinar de hoje, em parceria com a Oracle, é o futuro da gestão de portfólio de projetos na era digital. E aqui alguns recadinhos para a gente, de como para a gente poder saber como vai funcionar a nossa programação. A nossa live ela está sendo gravada, né? O nosso webinar está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente em nossos canais da FF Solutions. Então, caso você queira rever a nossa live ou queira buscar algum ponto importante que você gostaria de rever, vamos disponibilizar o material depois para que todos possam assistir a live em nossos canais. Vocês também podem utilizar o nosso chat e o Q&A para enviar as suas perguntas, as suas dúvidas durante o nosso webinar. Então, caso você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no nosso Q&A, que ao final da apresentação nós vamos reservar um tempo para tirar todas as dúvidas de vocês e direcionar aos nossos palestrantes de hoje. E gostaria também de apresentar aqui os nossos palestrantes que vão compartilhar conhecimento, que vão compartilhar conteúdo conosco hoje. Apresento aqui o Breno Bueno, que é o gerente de expansão da FF Solutions, o Bruno Mega de Andrade e a Natália Magatti, que são os especialistas da Oracle. Então, para a gente iniciar o nosso webinar, eu convido o Breno Bueno para assumir a palavra e a apresentação aqui e desejo um excelente webinar a todos. Breno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Antes de eu começar a apresentação aqui, eu vou deixar um agradecimento especial para toda a organização aí do webinar, né, da nossa equipe interna, da equipe da Oracle, e, claro, estender um agradecimento mais do que especial para todo mundo que está aqui com a gente hoje, prestigiando esse evento, né, e esse pontapé inicial junto com essa grande parceria com a equipe da Oracle. Eu vou só compartilhar minha tela aqui. E, Eduardo, se você puder me avisar Certo. se chegou o compartilhamento da tela. Chegou, já aqui para mim aparece. Beleza, então. Bom, gente, vamos iniciar aqui a apresentação. Vou falar rapidamente sobre mim e sobre o nosso propósito. Então, como o Eduardo comentou, eu sou engenheiro cartógrafo e agrimensor. Trabalhei muito com o setor de geotecnologia, principalmente com os setores de mineração, óleo e gás e forense. E alguns trabalhos pontuais com indústria e com saneamento também. E vim aqui para a FF, assumir o departamento de expansão, liderando toda a operação de Oracle e de Adobe. E aí é muito gratificante estar aqui com vocês hoje, principalmente por poder externalizar a todos os nossos clientes, vários nomezinhos conhecidos que eu fui olhando ali no chat, esse momento multimarcas da FF Solutions, né? E é um momento onde a gente consegue
promover para os nossos clientes uma integração de várias plataformas para conseguir colocar a melhor arquitetura de solução, uma arquitetura muito fluida e uma arquitetura que promova ali a integração de todos os pontos e departamentos existentes em uma empresa. Então, como muitos de vocês conhecem, né, da FF Solutions, a gente tem como foco principal a transformação digital. E essa transformação digital não é somente o licenciamento das soluções que possuímos hoje aqui dentro de casa, mas também toda a implementação e integração dessas soluções, né? Para a gente entender a fundo quais são as necessidades dos nossos clientes, entender suas dores, suas dúvidas, suas necessidades pontuais ou uma necessidade muito específica, mais a nível macro dentro de uma empresa, e criar essa arquitetura robusta e exclusiva para esse cliente, e utilizando aí de diversas ferramentas. Então, esse sendo o core business da FF, que é tudo isso aí muito bem resumido, né, por uma venda consultiva, que é entender de fato essas necessidades, promover uma arquitetura e, mais do que isso, implementar essa arquitetura e ficar junto com o nosso cliente, né, lado a lado, fazendo a implementação e a adoção dessa tecnologia para que seja um processo muito bem acompanhado e muito bem executado. E aqui um pouquinho dessa venda consultiva, ela resulta ali nos setores principais de atuação da FF Solutions. Então, dentro da FF, a gente caracteriza os nossos clientes, né, dentro de 8 setores principais, que são esses setores que eu compartilho com vocês. Dentro de cada setor, existem inúmeras subdivisões também. Só que esses setores, eles direcionam o atendimento comercial e o atendimento técnico, onde a gente tem um time comercial e um time técnico extremamente especializado em entender as necessidades de cada um desses setores, criar essas arquiteturas que eu comentei e fazer a implementação tecnológica junto com toda a parte usuária dessas soluções. Então, isso é muito importante quando a gente pensa em entender a necessidade do nosso cliente, formar todas as perguntas, questionamentos, diagnósticos e conseguir promover uma transformação digital adequada para a situação na qual ele se encontra. Isso tudo é um reflexo desde a história, né, desde o surgimento da FF Solutions até hoje. Então, é uma empresa aí que surgiu em 95, estamos muito próximos de completar 30 anos de história e tivemos grandes marcos nessa jornada, né, nessa caminhada junto com nossos clientes e nossos parceiros. E aí, em 2017, a gente teve o grande marco, que foi a abertura física de um centro de treinamento. E em 2012, a implementação do primeiro projeto em GeoBIM, que nada mais é que é unir a componente vertical, espacial, né, que é o GIS, com a parte de um projeto, que é o BIM. Então, é aí onde surge o famoso GeoBIM, que é a união dessas duas verticais de atuação. O prêmio em 2013 também de reconhecimento técnico, em 2018 um grande passo de expansão nacional, e para casar tudo isso desde o surgimento até o ano de 2020 é quando a gente teve o lançamento da nova marca da FF Solutions. E aí em 2022 o lançamento da nossa plataforma, né, de educação, que é a Build Lab, que muitos de vocês também conhecem, que é uma plataforma aí com várias jornadas de aprendizagem que justificam e intensificam a transformação digital. Então, também é um braço de apoio para todos os nossos clientes. Em 2023, alcançamos ali a certificação GPTW, e 2024 ainda não aparece, né? Nessa linha do tempo, que ainda estamos dentro dele executando, e já temos grandes avanços e grandes marcos super importantes para a marca da FF. Então, a gente atingiu o nível Gold aí da Adobe, né, de parceria Gold, e a gente teve essa grande reaproximação com a Oracle, tendo um trabalho muito assertivo e também muito próximo para a gente conseguir promover e entregar essas soluções para todos os nossos clientes que estão conosco desde o surgimento da empresa e os novos que todos os dias conquistamos com nossas vendas consultivas. E o resultado de toda essa jornada aí de longos anos de trabalho resultou numa presença nacional muito interessante, onde a gente possui essas 6 unidades de negócio, né, espalhadas pelo Brasil, para que a gente consiga atender de uma forma regionalizada todos aqueles setores que eu comentei anteriormente.
Então, a gente possui equipe espalhada pelo Brasil para conseguir entregar e promover a marca da FF de uma forma muito próxima aos nossos clientes, né? Gerando fidelização e sempre cativando ali para entender cada vez mais a fundo qual que é a particularidade de cada projeto que o nosso cliente está atuando nesses momentos, para a gente conseguir sempre acompanhar e favorecer essa transformação digital. E aqui, o que eu aproveito para deixar de dica aí e um possível spoiler é que vocês acompanhem as nossas páginas, né? O nosso Instagram, o nosso LinkedIn, que a gente sempre coloca todas as novidades e tem grandes novidades vindo aí para o próximo ano. Então, tudo isso é possível graças a todos os parceiros que possuímos, né? Esses projetos em execução. Então, a gente fica muito feliz em poder compartilhar toda essa jornada de crescimento exponencial que ela acontece por vocês, né, e para vocês. Então é muito interessante isso, essa história em conjunto escrita a várias mãos ao longo do Brasil inteiro. E agora entrando um pouco mais na parte técnica e saindo um pouco mais dessa parte institucional, eu trago aqui para vocês uma imagem que ilustra muito bem, e que eu gosto bastante dessa imagem, que ilustra o BIM. Porque o BIM, existem aí, a gente digitar no Google BIM, vai aparecer 1.001 significados, 1.001 vídeos explicando o que que é BIM, como implementar o BIM, tire todas as suas dúvidas sobre o BIM, e a gente às vezes esquece de fazer as analogias necessárias para incluir o que é o BIM de fato dentro de um projeto da minha empresa, ou, na verdade, né, dentro da minha própria empresa. Então, o BIM, ele começa muito antes de uma modelagem, de um desenho em algum software específico. E ele vai muito além daquele desenho, né? Ele vai após a execução, após a construção. Então, essa imagem, ela conecta todas as possíveis significâncias de um BIM junto com as fases de um projeto. Então, desde o estudo inicial de captura de dados topográficos e geodésicos para eu iniciar um projeto, eu já tenho que ter muito maduro dentro da minha empresa o que, é esse gerenciamento dessas informações em um ambiente comum de dados. Então, eu começo a conectar e alimentar o meu ambiente comum. A partir disso, eu dou o passo seguinte para um planejamento, para uma conceituação, para elencar todas as tarefas que eu vou executar, e aí, mais uma vez, isso retroalimenta esse ambiente comum de dados. Aí eu vou para as fases de execução, de heavy construction, de infraestrutura, de conexão com as obras internas, externas, e isso tudo vai sendo alimentado e sendo executado de acordo com alguns dos projetos que foram desenhados especificamente para atender alguma demanda. E aí, quando a gente pensa nisso tudo, né, e todas essas possibilidades e possíveis etapas que não estejam aqui desenhadas, a gente se questiona, beleza, e como que a Oracle se enquadra dentro disso tudo? Então, eu trouxe aqui essa régua, né, de quais seriam essas etapas de projeto que a gente elencou ali no slide anterior, e aqui 5 pontos principais. E esses 5 pontos principais, eles estão presentes dentro de todas essas etapas, né, de um projeto, de uma fase, de uma execução, e todos estão presentes em todas as suítes da Oracle. Então, isso é muito interessante porque, independente da fase que eu esteja em um projeto, eu sempre vou conseguir conectar a uma solução da Oracle. Então, se eu sou projetista, construtora, gerenciadora, incorporadora, se eu sou uma grande imobiliária que eu preciso criar todos os fluxos, eu tenho algum software da Oracle que eu vou conseguir conectar para otimizar o meu processo, otimizar o meu fluxo de trabalho. Então, a gente tem inúmeras ideias até essa ideia virar um projeto. E aí eu tenho um software da Oracle que faz a validação e automatização disso tudo. E aí, a partir disso, por exemplo, integração de áreas de projeto. Eu tenho inúmeras atividades que eu tenho que executar com custos associados, equipes associadas, empresas terceiras associadas. E eu consigo, então, conectar aos softwares e às soluções da Oracle para que eu tenha uma rastreabilidade da informação, que eu tenha segurança a nível do usuário de tudo aquilo que está sendo executado. E aí eu tenho um gerenciamento do meu portfólio de projetos sendo, de fato, executado dentro da minha empresa.
Isso tudo, aqui a gente consegue ficar 2, 3 horas discorrendo sobre cada etapa de projeto, o que que é possível, como que eu vou implementar. E aí, o meu objetivo aqui agora é que, com essa introdução, né, sobre a FF Solution, sobre essas soluções da Oracle, eu passo a palavra, então, para a Natália e para o Bruno, para que a gente consiga agora afunilar um pouco mais esse conhecimento, né, entrar a fundo de fato nas soluções da Oracle e mostrar para vocês todas as possibilidades que a gente possui com essas soluções e todas as justificativas e motivações que a FF possui em entregar isso para os nossos clientes, porque são soluções que confiamos, são soluções muito renomadas no mercado e que possuem grandes exclusividades para promover a transformação digital. Muito obrigado, pessoal. Eu passo agora aqui para a Natália, eu vou parar de compartilhar minha tela. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui no campo de perguntas que está do lado da tela e que a gente vai interagindo aí durante as nossas apresentações. Beleza, Natália? Com você. Beleza, obrigada, Breno. Acho que primeiro de tudo eu vou quebrar o protocolo, dizer que eu estou sentindo um déjà vu aqui. Estou bem feliz de participar desse webinar com a FF, que foi minha casa aí por muitos anos, e que hoje poder ver a minha segunda casa profissional junto com a FF me deixa muito feliz. Então, parênteses feito, vamos dar sequência, né? Eu sou a Natália Magatti. Eu sou responsável pela equipe técnica de consultores de vendas aqui da Oracle Construção e Engenharia para a América Latina. E o nosso intuito hoje é compartilhar um pouquinho com vocês o que que a Oracle consegue apoiar nesse nosso mercado aqui de engenharia e construção, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês rapidamente. Vamos lá. Bom, essa é uma frase que eu escutei na universidade, né? Eu sou arquiteta e urbanista, e o meu professor, uma vez ele mencionou isso, né? Que tudo que nós vemos ao nosso redor foi construído e nasceu de um projeto. Então, a sua casa, o seu escritório, o seu carro, a cadeira que você está sentado, tudo isso nasce de um projeto. E é dentro dessa palavra projeto que eu e o Bruno aqui representamos a Oracle, tá? A Oracle ela é muito conhecida pelos bancos de dados, pelos servidores, pelo serviço em nuvem. E quando a gente fala de Oracle Construção e Engenharia, é normal surgir essa dúvida de, tá, o que é isso? Né? E eu sei que muitos de vocês já conhecem, principalmente um dos nossos produtos, que é o Primavera, que o Bruno vai explicar um pouquinho mais de detalhes para vocês agora rapidinho, em alguns minutos. Mas o que a gente quer realmente frisar com todos vocês é que o nosso objetivo está em apoiar projetos. Então, a nossa missão aqui da Oracle, essa equipe de construção e engenharia, é conseguir transformar o mundo ajudando as organizações a planejar, construir e operar projetos estratégicos. Então, como que eu consigo fazer todo esse processo do ciclo de vida de um projeto que todo mundo sabe aqui que não é fácil de ser feito? Como que eu faço isso de uma maneira melhor, mais inteligente, mais rápida, mais barata, com mais visibilidade, de maneira mais segura, perdão. Então, esse é o nosso principal objetivo quando a gente fala do nosso conjunto de soluções, uma delas sendo Primavera. Então, é bem comum vocês escutarem do nosso lado como equipe Primavera, Oracle Primavera, porque essa é a nossa principal marca quando a gente fala em gestão de projetos. E esse é um exemplo de um dos nossos clientes que utilizou o nosso conjunto de soluções, que é o Centro Esportivo de Singapura. Então, esse é um projeto bem significativo, que foi feita toda a sua gestão a partir dos produtos de construção. Dentro desse case, né, na verdade, a gente escuta bastante essa frase falando que, hoje em dia, as informações são o novo petróleo, né? Hoje, todos os nossos dados, a gente compartilha informações a todo momento, e é interessante essa fala que o Breno trouxe no início, né, sobre o uso de BIM. BIM, no final das contas, é justamente as informações, né, que fazem parte, aí, no caso, dentro de um modelo BIM. Então, por que não focar justamente nessa gestão de informação e como que a gente pode usar essa informação ao nosso favor? Então, esse centro esportivo de Singapura, ele contou aí com
2.000 participantes, 1.800.000 documentos que foram compartilhados, mais de 4 milhões de correspondências que foram trocadas e 11 terabytes de informações, né? Tudo isso centralizado em um único ambiente que centraliza as informações de projeto, né? Então, como que eu consigo justamente manter todas essas informações de maneira rastreável, de maneira segura, e nesse ponto a Oracle ela é uma marca muito importante quando a gente fala de segurança da informação. Tá? Eu convido a todos a fazer uma pesquisa rápida aí no Google sobre a segurança de informação da Oracle. Vocês certamente não vão encontrar nenhum caso de ataque hacker ou de vazamento de informações que estavam dentro, né, seguras aí dentro das nossas ferramentas. Então, dito isso, eu queria chamar o Bruno para compartilhar aqui um pouquinho com a gente sobre esses produtos, né? E, bom, o chat está aqui disponível para vocês, a gente vai ficar aqui mais alguns minutinhos, e caso vocês tenham alguma dúvida, podem enviar aqui para a gente que nós vamos responder. Tá bom, obrigada, pessoal. Com você, Bruno. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Breno, todo mundo, equipe, família FF Solutions. É muito bom estar aqui também com vocês. A Natália é arquiteta e urbanista. A minha formação, na verdade, é mais na área de tecnologia, tecnologia da informação, TI, mais precisamente. Mas por razões diversas na minha vida, eu acabei me interessando muito, demais até por essa questão de infraestrutura urbana e tal. E tanto que eu acabei fazendo depois um MBA em gestão de cidades e com ênfase em cidades inteligentes. E aí juntando, né, fazendo essa liga entre o conhecimento e mais de infraestrutura e projetos e essa minha vida mais de tecnologia. Então, cidades inteligentes é um tema que me fascina, é um tema que eu tenho acompanhado, investido. E, bom, um pouco do que eu vou falar aqui com vocês hoje une esses dois mundos. É um pouco da tecnologia e da inovação a serviço de infraestrutura, a serviço de projetos, obras, engenharia, construção, corroborando com o que a Nath falou agora, né? Tudo que nós vemos em volta é um projeto. Então, a minha ideia é falar um pouco sobre como a Oracle está se posicionando nisso, o que a Oracle tem para oferecer nesse mundo. Então, vou compartilhar minha tela aqui um instante e a gente vai entender uma tal de Oracle Smart Construction Platform, plataforma de construção inteligente da Oracle. O que é isso? Antes de mais nada, o que é uma plataforma? O conceito de plataforma pressupõe uma série de componentes, uma série de ferramentas e componentes trabalhando de uma forma integrada. Se você pensa, por exemplo, no teu smartphone, né, seja você tendo a linha Android ou a linha Apple, não interessa, mas em todos os casos, você tem uma nuvem. Vamos pegar, por exemplo, a Apple, né? Você tem lá o teu iCloud, e aí você que é um ambiente comum de dados, né? Os teus dados estão todos ali. Você tem um login único, que é o teu Apple ID, e você tem vários dispositivos que trabalham conectados. Então, você pode ter um MacBook Air, você pode ter um iPhone, você pode ter um iPad, tanto faz. Todos eles são dispositivos da mesma plataforma que você acessa com o teu login único e todos eles estão trabalhando em conjunto num ambiente comum de dados que é o seu iCloud. As fotos que você acessa no teu iPhone são as mesmas fotos que você acessa no seu iPad e por aí vai. Então, com isso em mente, com esse conceito de plataforma em mente, a Oracle desenvolveu uma plataforma especializada, moderna, voltada para engenharia e construção. E essa plataforma tem alguns dispositivos, ela tem alguns componentes. E esses componentes são esses que eu estou trazendo aqui agora para a tela. Você tem, antes de mais nada, um ambiente comum de dados, que é o alicerce, que é a fundação de tudo, em cima do qual todo o resto foi construído. Então você tem esse ciclo que está aí em cinza: planejar, construir, operar, planejar, construir, operar, que é o ciclo de vida básico de projetos. E dentro, nesse núcleo duro, você tem aí justamente os grandes módulos. Então, a gente tem planejamento de portfólio, cronograma, análise de riscos, programação enxuta, documentos, coordenação de modelos, processo de design e construção, mobilidade e depois uma grande faixa aí voltada para a gestão e governança, como processos de negócio automatizados, controle de fluxo de caixa, contratos de medição, avanços, suprimentos, solicitação de liberação de pagamentos. Então, esses são os módulos. Lembra que eu comentei da plataforma? Então, você tem vários módulos. Esses módulos trabalham em conjunto. E em cima disto, nós temos essa camada amarela que está no alto de tudo, que são os dados analíticos com inteligência artificial. E isso é uma das grandes novidades da Oracle. Aliás, a Oracle é uma das empresas no mundo que mais investe em inteligência artificial, em desenvolvimento de soluções utilizando inteligência artificial para o mundo de negócios, para o mundo empresarial.
E você vai ver isso acontecendo em várias frentes, em várias plataformas da Oracle, seja no ERP, seja inclusive no próprio banco de dados, automação de banco de dados que se sintoniza e se adequa em função da demanda, tudo com inteligência artificial. E como é que a inteligência artificial pode ser útil para a engenharia e construção? Você já pensou em conseguir criar um cronograma a partir de um contrato? Dá-me um contrato, olha as cláusulas, olha, por exemplo, os marcos e contratuais e gera um plano de projeto a partir disso. Isso virá em breve, e muito breve. Você imagina a inteligência artificial para te ajudar na gestão de canteiro de obras, para reduzir incidentes, aumentar a segurança, saúde, sustentabilidade. Isso já existe, já está em produção. Imagina a inteligência artificial para ficar monitorando e fazendo análise de sentimento das mensagens trocadas entre empreiteiro, contratada, terceiros, e a partir daí conseguir dar prognósticos do projeto, de avanço de projeto e até mesmo de possíveis claims, possíveis litígios, possíveis pleitos. Tudo isso pode ser feito já com inteligência artificial. Então, a Oracle está investindo muito nisso. E você, aí agora no alto à direita, você vê alguns nomezinhos de produtos, como o Primavera Cloud, como o Unifier, como o Aconex, como o Construction Intelligence Cloud. O Primavera Cloud, ele é a evolução para a nuvem, versão 2024, ultramoderna, de uma plataforma antiga que muita gente já conheceu, já trabalhou no passado, que era o Primavera P6. O Primavera P6, evoluído para a nuvem, ele hoje é o que a gente está falando aqui de Primavera Cloud, e eu vou mostrar rapidamente para vocês um pouco sobre ele, vamos ter a oportunidade de navegar um pouquinho aqui nele. Unifier também é uma outra solução fantástica, mas voltada para custos e contratos. Então, isto é de fato uma plataforma. Esses módulos se integram para conseguir, aí sim, entregar para o cliente final e para o nosso cliente, para a nossa organização, essas capacidades todas para que no final das contas, que a gente quer fazer projetos cada vez melhor, dentro do prazo, dentro do custo, conseguindo não só evitar atrasos, mas, se possível, até antecipar entregas de projetos. E a inteligência artificial pode nos ajudar a encontrar cenários de planos de projeto capazes de antecipar e de levar o projeto sem maiores riscos adiante. Então, tudo isso hoje é uma realidade, isso tudo é realmente fantástico. É importante comentar também sobre a questão de infraestrutura e segurança. Então, toda a nossa oferta Oracle Construction, a Oracle Smart Construction Platform, está construída e é entregue ao cliente final em cima de um conceito de camadas, onde toda a infraestrutura de segurança da Oracle está aqui embaixo e suportando tudo isso. Então, começa lá embaixo com a infraestrutura cloud da Oracle, que garante segurança, storage, poder de processamento, em cima a camada de aplicação, em cima a camada dos aplicativos que são realmente entregues e que é a camada visível para o cliente. Em cima disso, toda a nossa camada de inteligência artificial com os dados dali e sim um login único, que aqui é a ponto de entrada para você ter acesso a todo o resto. Então, isso é um diagrama de uma arquitetura em camadas para dizer o seguinte: o que a gente oferece, Oracle, em termos de plataforma para gestão de projetos, está construída e baseada na plataforma de segurança em nuvem da Oracle, que é utilizada pelo governo americano, pela CIA, pelo Bank of America, pelo Exército Americano, por instituições no mundo inteiro que prezam e primam por segurança no dado, auditoria e confiabilidade no dado. Então, a mesma nuvem que suporta processos e clientes de missão crítica e com volume de dados pesados é a mesma nuvem que, com a mesma segurança, mesma desenvoltura e mesma capacidade, entrega para os nossos clientes uma plataforma moderna de construção. E esse ciclo, obviamente, ele tem por objetivo sincronizar o trabalho, conectar equipes e empoderar pessoas para a tomada de decisão. Com isso, a gente entrega inteligência para um lado e, ao mesmo tempo, suporta o futuro que está chegando e que já é realidade, mas que vai se evoluir muito mais ainda, que é o Digital Twin. E o Digital Twin, eu entendo que vai ganhar um grande boom, um grande salto, uma grande disrupção, principalmente com a consolidação da tecnologia 5G, que vai ser um grande habilitador para muitas coisas que hoje ainda estão travadas, esperando algo ou uma tecnologia que possa ter um desempenho excepcional em termos de resposta, em termos de latência reduzida, quase zero também, ok? Então eu queria agora mostrar um pouquinho disto, como isso acontece na prática. Então vamos navegar aqui para uma pequena demo. Eu estou aqui rodando com o Primavera Cloud. O Primavera Cloud, gente,
Para quem no passado conheceu o Primavera, esta aqui que está na frente agora é justamente a evolução para a nuvem do software, do tradicional software Primavera, que aí há 40 anos de mercado, quase 40 anos de mercado, é conhecido como uma das maiores ferramentas para gestão de projetos no mundo. E o que que faz a grande diferença? Por exemplo, vou entrar aqui na gestão de um projeto. É um projeto que estou chamando de Five Star Demo, é um nome absolutamente fictício, mas eu quero mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Primeiro, painéis, indicadores de desempenho e uma série de informações relacionadas ao projeto que está em tela, ao projeto que eu estou verificando no momento. Então, é possível que você crie, configure e gere indicadores de desempenho e uma série de informações a partir desse projeto e conseguir organizá-los em painéis, distribuí-los em painéis com uma grande riqueza, uma grande capacidade de processamento gráfico e de inteligência de obtenção também de indicadores e tudo mais, para que você possa de fato ter um lugar, uma página ou algum lugar dentro do seu site, do seu projeto, onde você possa de uma forma muito rápida obter informações de projeto. Ah, Cronograma é algo muito importante em qualquer projeto, né? Então você precisa ter a garantia de que a sua ferramenta de cronograma não só seja fácil de utilizar, mas que também permita que você tenha reais possibilidades de ter uma performance e uma previsibilidade de planejamento e um grau de confiabilidade nas datas acima da média. Aqui, basicamente, vocês conseguem ver uma ferramenta que tem EAP, que tem atividade, um cronograma como, a uma primeira vista, é um cronograma como qualquer outro, que você inclusive deve estar acostumado a ver em diversas outras soluções. Agora, tem algumas coisas que só nós temos que eu acho muito interessantes. A primeira é consistir e criticar se o seu projeto está bem feito ou não, e trazer recomendações, gerar recomendações sobre o que você pode fazer para melhorar o plano do projeto. Então, se você quer um cronograma com alta confiabilidade de datas, a primeira coisa é você ter a capacidade de consistir e criticar se, do ponto de vista de forma, o seu cronograma está bem feito ou não. Então, essa ferramenta aqui me mostra, me dá uma nota para o meu cronograma à luz das boas práticas de planejamento. Quantos predecessores eu tenho, se a minha folga livre e negativa tá ok ou não, se eu tenho atividade sem sucessão, se a minha rede de precedência faz sentido. Então, tem uma série de critérios, e cada critério aqui que aparece com um cartãozinho, com uma tarjazinha vermelha, é como se fosse um cartão vermelho dado para alguma coisa que falhou. Eu tenho, por exemplo, 7% das atividades sem data final. Eu tenho 4% sem nenhum predecessor. Então, tem algumas regras que são definidas e que um cronograma que está 88% em compliance com essas regras, obviamente é um cronograma que tem possibilidade e oportunidade de melhorias. Então, isso é uma consistência quanto à forma. Se eu quero confiabilidade, eu preciso primeiro que o cronograma, quanto à sua forma, esteja bem feito, bem construído. Uma outra coisa importante para a gente analisar também é criticar o conteúdo. Será que esses 10 dias aqui são suficientes para atividade de caracterização? Será que esses 10 dias aqui são suficientes para atividade de viabilidade de desenho? Então, como é que eu critico isto? Então, eu tenho várias formas de fazer isto, várias metodologias. Delas é a análise de risco. A análise de riscos, ela é uma ferramenta que tem uma inteligência por trás dela, utilizando técnicas de Monte Carlo, técnicas de dados probabilísticos, e que te mostra o seguinte, olha, o cronograma que você me apresenta, eu tenho um objetivo que é chegar na data final dele. Então, o meu término determinista, é que eu estou fazendo uma análise quanto à data de término, o meu término determinista, leia-se, portanto, a data que está no final do meu cronograma é 24 de março de 26. A minha probabilidade de atingir essa data é menos de 1%, é 0,7%. Com 90% de certeza, eu digo para você que eu consigo entregar o projeto até 23 de junho. Com 10% de certeza, até 7 de abril. Com 50% de certeza, até 8 de maio. Então, aqui é uma distribuição de probabilidades. E eu faço isso para prazo, eu faço isso para custos. Então, aqui eu estou dizendo que 90% de certeza o projeto vai custar 18 milhões e não 16. E eu consigo, inclusive, ter essas análises por tempo e custo ao mesmo tempo. Então, tem aqui uma simulação que me diz qual é a real probabilidade, qual é a minha distribuição de probabilidades se eu fixo um alvo de gastar 17 milhões e terminar o projeto em 25 de maio. Então, essas são as distribuições das probabilidades. Mais provável, nesse caso, que o meu projeto, com algum grau de dispersão,
e termine em atraso e acima do orçamento, mas a maior probabilidade é que ele termine no prazo, porém acima do orçamento. Tá? Então, aqui as bolinhas, que são justamente o resultado da distribuição, e o fato de não ter muita dispersão nessa quadrante nos reforça mais ainda que isso, de fato, é a maior probabilidade para esse alvo que está aqui. Agora, eu também faço o seguinte, eu digo o seguinte, olha, quais são as atividades com maior risco? Então, aqui, e quais são os riscos que mais interferem no meu planejamento? Então, o risco de incerteza na atividade, o risco de atraso de entrega, o risco de mudança no projeto, quanto eles contribuem, de fato, para a minha dispersão, para a minha incerteza no meu projeto. Então, se eu conseguir reduzir, mitigar ou eliminar o meu risco de entendimento e detalhamento das especificações, eu tenho uma oportunidade de ganhar 17 dias no projeto. Se eu conseguir diminuir ou mitigar ou evitar o risco de atraso nas entregas, ganho até 6 dias no meu projeto. E, além disso, quais são as minhas atividades com maior impacto em riscos? De cara, descontaminação de estruturas é uma atividade que tem bastante risco. Ela tem um risco aqui de 5 dias que vem justamente de atraso nas entregas de materiais, por exemplo. Processo de contratações tem 2 dias e 3 dias, total de 5, de entendimento de especificações e incerteza da atividade. Então você percebe que a ferramenta ela não apenas mostra para você aonde que o teu plano de projeto está falhando em termos de confiabilidade nas datas, mas te ajuda a entender onde estão os principais ofensores, onde estão as principais oportunidades de melhoria. E aí você vai, por exemplo, voltar para o seu projeto, rever as atividades, eventualmente você vai começar a trabalhar aqui num plano de riscos, então você vai catalogar os seus riscos, vai trabalhar as ações de mitigação, as ações de contingência, vai ver o seu log de riscos e depois que você criar um novo plano de projeto, você vai voltar aqui na análise de risco e vai ver, por exemplo, como fica o meu cenário. Espera aí, deixa eu voltar aqui, análise de risco. Como fica o meu cenário pós-resposta. Então, se eu selecionar pós-resposta, você percebe que aquele meu 24 de março já subiu para 40%, pelo simples fato de eu ter melhorado o meu plano de projeto. O meu P90, minha probabilidade 90, já desceu 2 meses, já foi para 17 de abril. Então, eu consigo ver de fato o impacto e a melhoria que isso traz no meu plano de projeto. Essas duas curvas aqui, a curva azul mais escura é o meu plano de projeto sem nenhuma ação minha, e essa linha cinza mais clara é meu plano de projeto, por exemplo, revisitado e considerando que eu vou executar o meu plano de contingência e mitigação dos riscos. Então, é possível antecipar com segurança a entrega do projeto de uma data muito longe para uma data muito mais perto, um cronograma mais enxuto, um cronograma mais agressivo, porém factível, porque aqui, esta linha aqui, ela tem pelo menos 40% de probabilidade de ser atingida nesta data, ok? Então, é uma ferramenta que não só me ajuda a entender a real probabilidade e a real confiabilidade no meu plano de projeto, mas também me mostra e me ajuda a encontrar a melhor forma de planejar o meu projeto. E esse planejamento também é colocado não só para um projeto, mas para um portfólio. Eu tenho aqui um caso muito clássico, um caso de uso que acontece o tempo todo, que é quando você está, por exemplo, com um portfólio de projetos. Esse portfólio de projetos é um conjunto de projetos que tem uma série de priorizações, uma série de notas, uma série de categorias, onde eu estou avaliando alinhamento estratégico, perspectiva financeira, várias perspectivas, gerando notas, indicadores e pontuações, modelos de pontuação para cada projeto. E aí, eventualmente, eu preciso entender o seguinte: olha, será que eu tenho dinheiro? Ou será que eu tenho gente, capacidade para fazer todos os projetos que eu quero fazer? No tempo que eu preciso. Então, existe uma ferramenta que também trabalha com alguns conceitos de inteligência, que é me ajudar a encontrar o portfólio ótimo. Qual é a minha combinação ótima de projetos para maximizar o retorno ao investimento da minha carteira de projetos? Então, cada projeto, cada linha aqui é um projeto, essas colunas aqui é a necessidade de fluxo de caixa dos meus projetos, e eu percebo aqui que eu tenho dinheiro livre aqui, 3 milhões, 6 milhões, 6 milhões, 6 milhões, 8 milhões, 8 milhões, 10 milhões. Ao longo dos meses, eu tenho ainda dinheiro em caixa para poder fazer projetos. Quais projetos aqui que eu vou selecionar? Quais são os mais importantes? Quais são os mais prioritários? Então, uma forma de fazer isto é buscando uma ferramenta chamada Fronteira Eficiente, onde eu defino minhas restrições. Olha, eu digo o seguinte: eu quero dizer o seguinte, eu só tenho R$ 1 bilhão para investir.
sendo 324, 425, 226 e 127. Essa é a minha capacidade de caixa ano a ano para fazer projetos. Eu quero priorizar projetos com alto grau de pontuação da avaliação e, ao mesmo tempo, priorizar projetos com alta relação custo-benefício, ou minimizar projetos com alto risco. Eu escolho aqui os meus critérios. E quando eu clico aqui peço para o sistema aplicar a otimização, clico nesse botão, o que ele faz? Tudo aqui que está em verde são projetos que eu não tinha selecionado e ele me seleciona, e tudo que está aqui em vermelho são projetos que eu havia selecionado, ou seja, priorizado antes, porém ele está me recomendando que eu não faça. Então, é uma ferramenta de otimização que tem por objetivo me ajudar a maximizar a minha alocação de capital, ou seja, pegar todo o dinheiro que eu tenho disponível e alocar o melhor possível naqueles projetos que de fato vão me entregar o retorno que eu estou esperando. Seja retorno para você um conjunto de métricas e princípios e restrições que você define. Aqui eu estou escolhendo restrição financeira, pontuação da avaliação, maximizar relação custo-benefício. Porém, eu posso criar vários cenários de portfólio. E cada cenário, eu crio aqui o cenário agressivo, moderado, conservador. Cada cenário desses pode ter um conjunto de variáveis totalmente diferentes. E depois eu comparo eles. Como é que fica o meu cenário agressivo com o meu cenário de expansão? Ou se a empresa não está expandindo no mercado, se ela está preocupada primeiro em reduzir custos, quais são os projetos que vão me priorizar a redução de custo operacional? Então, eu posso ter várias carteiras, vários cenários. Em cada cenário, eu faço o balanceamento de distintas variáveis. Depois, eu faço comparações entre eles. E, obviamente, o objetivo disso tudo é eleger um cenário, opções do cenário, enviar para revisão, propor, enviar para aprovação, aprovar. Aprovar um cenário, cada menu desses gera um workflow que vai disparar processos e atividades que vão circular entre as diversas pessoas que têm algo a dizer aqui, mas o objetivo final é aprovar um cenário de investimento, que é o que vai valer desse ciclo orçamentário para os próximos anos, obviamente sujeito a revisões ao longo do caminho, para rebalanceamento e ajustes de eventuais mudanças que aconteçam, seja em prioridade da empresa, ou recursos, ou quaisquer outras alterações. Não é porque eu fiz um plano de investimentos e aprovei ele que eu não posso mudar lá na frente. Mas, obviamente, eu preciso acompanhar esse plano de investimentos, janeiro, fevereiro a março, para verificar se realmente os projetos que estão andando estão me retornando aqueles benefícios para os quais eles foram priorizados. E em caso em que isso não esteja acontecendo, se houver desvios de estratégia, mudança de estratégia ou desvio de performance de projeto, eu poder ter ferramentas para atuar rápido e rebalancear minha carteira e encontrar de novo um cenário de investimentos ideal. Então, o Primavera Cloud, ele hoje tem uma ferramenta muito interessante para a gestão de portfólios. Eu estou mostrando apenas 5% dela aqui, mas só para vocês entenderem o potencial. Tem uma ferramenta extremamente forte e robusta para planejamento, execução e controle de projetos, pensando-se inclusive nessa parte de riscos, e esse é o que é hoje o Primavera Cloud, que é a versão para a nuvem de um tradicional software que muita gente eventualmente possa ter usado no passado, que era o Primavera P6. E uma outra ferramenta que eu queria mostrar também é esta daqui, que é o Unifier, que é uma ferramenta que complementa o Primavera Cloud, porém o Unifier traz uma visão muito mais para a gestão de custos e contratos de um projeto. Enquanto eu estou isso o Unifier faz. Enquanto eu estou no Primavera Cloud, olhando para um projeto, deixa eu voltar aqui num projeto, Sistema Transportador de Esteiras. Vou selecionar esse projeto aqui. Enquanto eu olho um projeto no Primavera Cloud, de acordo com, por exemplo, o seu cronograma, o que é um cronograma? É uma estrutura de atividades organizadas em pacotes de trabalho que me dão uma percepção de escopo, tempo, prazo, mas é essencialmente uma visão por fases. Então, eu tenho marcos contratuais, a fase de engenharia, a fase de aquisição, a fase de campo. Campo tem instalações e tem testes. Aquisição, eu tenho contratações e compras. Engenharia, eu tenho projeto. Então, eu tenho uma visão de projeto orientada por EAP. EAP e atividades. Pacote de trabalho, entrega. A visão do Primavera Cloud é uma visão muito focada em entrega. Quando eu vou para o Unifier, a visão é um pouco diferente, porque você entende que o mesmo equipamento que eu desenho na engenharia,
que eu adquiro nas aquisições, que eu instalo dentro da execução, que eu comissiono no encerramento do projeto, o mesmo equipamento que pode aparecer, o mesmo material, o mesmo insumo, o mesmo serviço, que aparece disperso em várias etapas ao longo do projeto, em várias atividades ao longo do tempo, eventualmente pode ser apenas uma linha de contrato. O fornecedor de serviço de engenharia, o fornecedor do material XYZ, o fornecedor do equipamento A, isso tudo pode ser apenas linhas. Então, dentro do Unifier, eu tenho uma visão muito mais orientada a custos. Eu tenho uma planilha de custos. Essa minha planilha de custos, ela tem uma visão diferente, ela organiza diferente. Eu tenho, por exemplo, pegar aquele projeto que a gente estava vendo aqui, que é o sistema transportador de esteiras. Se eu olhar a planilha de custos desse projeto aqui, eu vou ver que eu tenho, por exemplo, serviços, materiais, ativos e equipamentos e gerenciamento de projeto. É o mesmo projeto, o mesmo projeto. A única diferença é que aqui eu tenho uma visão de controle de custo. Alguém que está gerenciando o projeto por contrato, compromissos, orçamento, né? O que que são, por exemplo, esses 265.540 em contratos aprovados? Então, na hora que eu abro aqui, eu vejo que todos os itens estão sendo contratados dentro desse contrato para atender esse valor. E olhem, cada item aqui é como se fosse um eventograma, que aí sim está alinhado com as atividades aqui do projeto. Então, na hora que eu abro a atividade de instalações em campo, então tem o serviço de instalação A, B, C. Então, cada atividade daqui, o evento de conclusão dessa atividade pode me liberar, pode me sinalizar para um item do contrato a liberação de um pagamento, no caso, nesses valores aqui. Tá? E se eu abro esse contrato, para entender como é o consumo dele, eu estou vendo informações do contrato, quem é a contratada, quais são as informações gerais, quais são os itens de linha. Então, esses aqui são os itens que eu estou de fato contratando, os serviços que eu estou contratando, né? Materiais, equipamentos quantitativos, preços unitários. Eu tenho o acompanhamento da previsão de fluxo de caixa desse contrato. Então, quando eu abro aqui, como eu não executei ainda, não tenho nenhum realizado, mas vale a pena ver pelo menos a curva do planejado. Então, eu tenho uma previsão de consumo de fluxo de caixa de cada um desses elementos da minha linha de base. Então, se eu colocar aqui a linha de base lado a lado, isso aqui são os valores, né, mês a mês, onde o evento do contratual vai me gerar boletins de emissão. Então, isso aqui é a curva do meu contrato. Depois eu vou gerar variações, análise do término. Então, eu tenho um controle grande de previsão de fluxo de caixa de projeto. Eu tenho um controle também focado em análise do consumo desse contrato, quanto que esse contrato já consumiu, né? E eu vou ter também processos de negócio para fazer medições, aprovações, solicitações de aditivos, né? Então, se eu pegar, por exemplo, um contrato que já tenha valores, deixa eu pegar aqui esse contrato aqui que já tem um boletim de medição. Na hora que eu venho aqui na parte de medições, já fiz 2 boletins de medição, e na hora que eu abro qualquer um deles, eu consigo ver algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa é o seguinte: qual foi o workflow que foi utilizado para aprovar essa boletim de medição? Então, tem a informação do workflow. Portanto, é uma ferramenta que trabalha muito por desenho de processo de negócio, BPM, principalmente. Eu tenho registro de referência. Registro de referência me mostra um gráfico que diz o seguinte: essa medição é desse contrato. O que mais que eu tenho nesse contrato? Esse contrato, por exemplo, é de um fornecedor. Esse fornecedor tem outros contratos. Esse fornecedor, esses contratos têm outras boletins de medição. Então, eu vou gerando uma espécie de mapa mental na minha tela que vai me garantindo a rastreabilidade de auditoria em todos os elementos. Então, gente, isso aqui é apenas uma pequena visão muito rápida sobre o que é esse mundo Primavera hoje, né? Esse mundo de Oracle Smart Construction são várias ferramentas que colaboram entre si para entregar no final essa experiência de construção inteligente em uma plataforma moderna, fácil de usar, totalmente conectada e 100% aderente às principais necessidades, a todas as necessidades dos nossos clientes e do mundo de engenharia e construção como um todo. E aí eu queria aproveitar esses 5 minutos finais que nós temos para perguntas e abrir para qualquer comentário que as pessoas queiram fazer. Obrigado a todos. Fala, Du. Perfeito. Muito obrigado, Bruno, Natália e Breno, pelo compartilhamento aí do conteúdo. Nós tivemos aqui algumas interações, tivemos algumas perguntas e eu vou abrir aqui algumas delas.
Primeira pergunta, né, o que é a gestão de ideias que o que o Breno mencionou? É alguma funcionalidade? Sim, gestão de ideias é uma função que vem, normalmente ela precede o projeto. A gente tem esses objetos no sistema. Então, ideia, proposta de projeto, projeto, normalmente é um funil. Então, ideias é alguma coisa que você tem uma ideia, que pode ser brilhante ou não estou entrando nesse mérito ainda, mas em algum lugar você tem que ter uma rotina para capturar ideias. Ideias são coletadas, são amadurecidas, as pessoas votam nas melhores ideias, em algum momento alguém olha para o log de ideias e escolhe algumas para converter em propostas. Proposta de projeto é algo maior que uma ideia, mas também não tão grande quanto o projeto. Na proposta, você ainda precisa talvez fazer alguns estudos de viabilidade, algumas coisas já começando a ter uma ideia de projeto, mas ainda não é um projeto aprovado, né? E o projeto é quando você seleciona as propostas e cria projetos que, obviamente, você está pegando as propostas mais importantes, aquelas mais alinhadas à sua estratégia, aquelas que foram priorizadas no portfólio e autorizando a criação de um projeto para cada uma delas. Então, é uma espécie de funil e você pode, se quiser, não é obrigado, você pode usar os três. Você pode usar projeto sem ter proposta, você pode ter proposta sem ter ideia. A gente não obriga que você use os três. Mas se você tem um processo na sua empresa onde esse caminho, ideia, proposta, projeto faz sentido, saiba que a gente suporta isso e vai ficar um processo bem interessante para vocês. E um ponto, né, Bruno, interessante é que desse projeto a gente segue com a rastreabilidade da informação desde a concepção da ideia até a geração depois de todas as atividades relacionadas a ele. Então a gente Exato. segue de um galão cheio de informação até depois passando por todas as peneiras de execução. Então isso é muito Uhum, interessante, pensando em gerenciamento desses dados e dessas informações do projeto. E é uhum. uma coisa extremamente exclusiva aí das plataformas da Oracle. Então é bem interessante mesmo essa funcionalidade. Perfeito. Muito bom. Temos mais, por conta do tempo, vou selecionar mais uma pergunta. Foi perguntado como são alimentados os dados do contrato com os marcos dos projetos no Primavera Cloud e no Unifier. Bom, muito provavelmente você estará trabalhando no Primavera Cloud Unifier conectado a algum RP. Então, você deve ter, imagino, um RP que faz a parte toda de sourcing, toda a parte de contratos. O que a gente faz é nos integrar com essas plataformas de sourcing. Então, você tem um portal de propostas, você tem um RP que seleciona os melhores compradores, em cima dos contratos, gera as ordens de compra, recebe as requisições. O que nós fazemos, e aí explicando em um minuto, né, ver se é o assunto que levaria mais tempo a explicar, mas em última análise, a gente integra com as RPs para gerar orçamentos, para gerar composições de preços e materiais, para gerar estimativas orçamentárias em cima, inclusive, de famílias e grupos de modelos BIM. A gente gera as requisições de compra em função do cronograma da obra em cima do orçamento dos itens aprovados. A gente recebe do RP os contratos e as ordens de compra e a gente faz a medição de avanço de cada um desses itens dentro da obra. Portanto, então, gerando depois devolvendo para o contas a pagar os boletins de medição que depois casam com as faturas recebidas no RP e isso integra lá. Se você não tem o RP, a gente tem algumas dessas funções dentro do próprio Unifier, mas o ideal é que você trabalhe conectado com o RP. Perfeito. E aí, para fechar, o Marcel Fogaça perguntou sobre os KPIs, como que eles podem ser obtidos também. Bom, KPIs existem algumas que já são um padrão da metodologia de gestão de projetos, né? Você pensar em valor agregado, pensar em algumas métricas tradicionais, elas todas já estão embutidas no sistema. Mas você pode criar seus próprios indicadores. Nós temos clientes, por exemplo, de energia, clientes de saneamento, e os indicadores operacionais, indicadores de DEC e FEC, indicadores IAS, indicadores de falta d'água, índice de perda de ligação, são alguns indicadores que normalmente norteiam e ajudam a priorizar projetos. Então, eu consigo, com base em indicadores, inclusive externos, derivar meus próprios indicadores, seja através de composição de valores, ou então usando fórmulas. Eu posso criar fórmulas no sistema. Pega o indicador A mais o indicador B, somos 2, multiplica por 5, e se acontecer outra coisa, você divide por 2. Você pode criar uma fórmula para criar um indicador seu também, e colocar esses indicadores dentro de painéis e listas de projetos vinculados a faróis. Então, se o indicador 1 está verdinho, está mais de 1, você coloca uma carinha verdinha dizendo assim. Então, você consegue criar toda uma biblioteca de indicadores utilizando não só coisas que já vem padrão no sistema, ou criando seus próprios indicadores através de configurações. Perfeito. O Luiz Moura e o Marcel também
perguntaram se é possível integrar com as plataformas Autodesk. Ele disse, o Luiz, que mudei meu atualizo o cronograma e custos. E também teve mais uma pergunta, quais ERPs têm interoperabilidade com os sistemas? Uhum. Nós temos clientes, deixa eu responder do RP rapidinho. A gente tem clientes que usam vários RPs, então tem TOTUS, tem SAP, tem o próprio RP Cloud da Oracle, tem os RPs on-premises também, como é o EBS. Então, nós temos vários clientes utilizando vários ambientes desses. Então, integrar com o RP para a gente não é uma novidade. Eu diria até que é normal em todo projeto isso acontece, é inclusive recomendado. Então, a gente tem conectividade com todos eles e nós temos uma API aberta para integrar, inclusive com outros softwares externos, tipo Máximo ou qualquer outro que não seja necessariamente o RP. E aí o Autodesk eu deixo para a Natália. Mas até puxando o gancho com isso que o Bruno comentou agora de integrações, assim, a gente não tem problemas em relação à integração, a gente consegue integrar bem. E em Autodesk em específico, nós temos inclusive soluções que possuem essa integração natural, né? Então, a gente consegue trabalhar integrado com Revit, com Navisworks, né? E outros tipos, e aí, assim, isso respondendo de maneira bem curta, né? A resposta longa, ela vai depender, claro, de acordo com que tipo de informações a gente quer levar e trazer dentro das duas soluções, mas é um caminho 100% possível. Perfeito. Eu acho que das dúvidas foram essas, né, que o pessoal mandou aqui. Bom, primeiro quero agradecer aqui a todos que participaram, quero agradecer ao Bruno, à Natália pela participação, ao Breno, muito obrigado aí, pessoal, pelo excelente webinar aqui. E também quero agradecer a todos os nossos participantes, todo mundo que entrou aqui, que reservou esse tempo, né, para estar conosco nessa tarde de hoje. E antes de encerrar, só gostaria de convidá-los a participar da nossa pesquisa de satisfação, onde é uma pesquisa para que você possa avaliar aí o nosso webinar, e é uma pesquisa bem rápida, você pode escanear o QR Code para participar da nossa pesquisa e avaliar aí para o nosso webinar também. É só escanear o QR Code e a nossa produção também vai enviar aqui no chat o link para que você possa acessar também a pesquisa para participar. Então, eu quero agradecer aí mais uma vez a todos. Muito obrigado, Natália, Breno. Muito obrigada, pessoal, pelo Bruno. convite. Muito Obrigado. obrigado, pessoal, a todo mundo que assistiu a gente. E eu deixei meu e-mail de contato, meu telefone direto para quem quiser também. A gente pode fazer uma apresentação dedicada, entender bem quais são as necessidades da empresa que vocês estiverem. E aí a gente aprofunda um pouco as conversas junto com o Bruno e com a Natália também. Beleza, pessoal? Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde Obrigada, a todos. pessoal. Até a próxima. Até Tchau, mais. tchau.